Olá, pessoal, eu sou a Mariana, estou no terceiro ano de graduação em Matemática no IBILSE e também faço parte do programa Residência Pedagógica. Sou a Carol, também sou residente e estou no terceiro ano de Matemática no IBILSE também. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos números racionais e irracionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então, vamos ter um numerador A e um denominador B, onde B tem que ser diferente de zero, não podemos esquecer. Os números irracionais são aqueles que não podem ser representados na forma de fração. E também vamos falar um pouquinho dos números mistos, que são os números que possuem uma parte inteira e uma parte fracionária. O nosso exercício diz: dados os números abaixo, relacione quais são racionais e quais são irracionais. Os números que estiverem em representação fracionária, dê sua representação decimal e vice-versa. Depois, identifique quais deles são números mistos, simplifique seus radicais e, por fim, coloque-os em ordem crescente. Esses são os nossos números que vamos trabalhar, ok? No item A, temos o número 0,4. Como fazemos a representação desse número na forma fracionária? No numerador, vamos colocar o número sem a vírgula, 4. E no denominador, colocamos o número 1. E a quantidade de casas que temos depois da vírgula é a quantidade de zeros que colocamos depois do 1, ok? Então, esse número a gente chama 4/10. O 0,4 é um número racional, pois podemos escrever na forma fracionária. A sua representação fracionária é 4/10. E ele não é um número misto, ok? No item B, já temos o número -1, 3 milésimos. Temos -1 inteiro. Então, como vai ser a representação fracionária desse número? Temos duas opções. Podemos pegar -1, que é o inteiro, e depois a parte decimal, que podemos representar por 3/1000, ok? Ou também podemos fazer igual ao anterior. O que a gente conclui desse número? Temos que o -1,003 é o número racional, pois representamos em fração. A sua representação fracionária pode ser essa ou essa, e ele é um número misto, pois tem a parte inteira e uma parte fracionária. No item C, nós temos a representação na forma de fração e queremos a forma decimal. É apenas dividir o 1 pelo 5. Então, fazemos 1 dividido por 5, que vai ser igual a -0,2. Coloquei a continha aqui para vocês, bem simplesinha. Então, o que a gente conclui desse número? Que -1/5 é um número racional. A sua representação decimal é -0,2. E ele não é um número misto. Agora, pessoal, eu vou continuar daqui com vocês. Bom, o item D, ele apresenta esse número para nós, que é 2 inteiros e 1/3. Então, o que a gente pode dizer sobre a sua forma fracionária? Bom, se nós temos 2 inteiros e o denominador é 3, quer dizer que está dividido em 3 partes esse objeto. Ou seja, para conseguir um objeto inteiro, a gente precisa de 3 dessas 3 partes. Por isso que o 3/3 é 1 inteiro. Então, 3 mais 3/3, mais 3/3, mais o 1/3, que é esse daqui do ladinho. Bom, a gente soma e chega em 7/3. Como a gente faz para transformar isso daqui em um número decimal? É só a gente realizar a divisão. Aqui do ladinho a gente colocou a divisão, e aí vocês podem observar, tá bom? Ou seja, deu uma dízima periódica. Sempre quando a gente colocar o 3 aqui e colocar o 9 aqui, a gente vai ter o resto 1. Ou seja, essa continha é infinita, então é uma dízima periódica. Qual é a nossa resolução, então, que a gente pode tirar desse exercício? Nós temos que 2 inteiros e 1/3 é um número racional, porque a gente consegue escrever ele por forma de fração. Sua representação decimal é 2,3 dízima periódica, né? Esse tracinho aqui significa que esse 3 se repete infinitamente.
E ele é um número misto, porque ele possui parte inteira e parte fracionária. O próximo item é raiz quadrada de 24. Bom, a raiz quadrada de 24, a gente precisa então simplificar o radical, que é como o exercício nos pede. Para a gente fazer isso, a gente vai decompor em fatores primos. Olha só como que fica, gente. A gente coloca o 2, depois o 2, depois o 2 novamente, aí depois o 3. Para que a gente possa juntar esses números, a gente precisa ver o índice da nossa raiz, que é 2. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 ao quadrado vezes o outro 2 que sobrou e o outro 3. Esse 2 a gente consegue tirar da raiz, cancelando esse expoente com o índice, então ele fica aqui fora. E 2 vezes 3 continua na raiz, que é 6. Então, o que nós podemos dizer? Raiz de 24 é um número irracional, porque a gente não consegue escrever ele por forma de fração. Sua simplificação é 2 raiz quadrada de 6, assim como a gente resolveu. E ele não é um número misto, já que nem podemos escrevê-lo na forma fracional. Bom, agora o nosso último item. Raiz cúbica de 8. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar. Raiz cúbica de 8 é um número que vezes ele mesmo e vezes ele mesmo de novo dá 8. Que número é esse? O 2. Então quer dizer que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que o 2. E o que podemos dizer do 2, então, que é a raiz cúbica de 8? Ele é um número racional, já que a gente consegue escrever ele por forma de fração, 2 sobre 1, por exemplo. Sua simplificação é 2, já que a resolução da raiz cúbica de 8 é 2. E ele não é um número misto. Por quê? Ele só possui parte inteira, ele não tem vírgula, alguma coisinha, né? Não tem a parte decimal. Bom, agora para a gente poder fazer a parte da ordem crescente, o que nós vamos fazer? A gente vai circular os números de cores diferentes para que a gente possa alocar eles na nossa reta real. Vamos lá então, gente. Menos 1,003. Esse número é um número negativo, então ele vai estar desse ladinho aqui. E menos 1,003 vai estar entre o menos 1 e o menos 2. Então ele vai se alocar mais ou menos aqui. Agora, pessoal, vamos para o segundo número, que é esse daqui, ó. 2 inteiros e 1 terço. Que é 2,3333333. Ele é um número positivo, então ele vai estar desse lado aqui da reta e ele vai estar mais ou menos aqui, quase no meio, né? Então vamos colocar ele aqui. Bom, pessoal, o próximo número é menos 0,2. Esse daqui, então, vai estar do lado de cá da nossa reta e ele é entre o 0 e o 1. E ele vai estar bem pertinho do zero. O próximo número é 0,4, só que agora é positivo. Então vai estar desse lado aqui do número 0, né? Então vai estar mais ou menos aqui. Muito bom. O próximo número, nós temos raiz de 24. Nesse momento, vocês vão se perguntar, onde o raiz de 24 está? Bom, é só a gente pensar na raiz mais próxima dele. A raiz mais próxima dele, que nós temos o número inteiro como raiz, é o raiz quadrada de 25, que é bem perto do 5, então, já que aqui é a raiz quadrada de 24. Então, em vez de ser em cima do 5, ele vai ser um pouquinho mais para cá do 5, e aí a gente vai poder dizer que o raiz de 24 vai estar aqui. Ok, o nosso último número, então, é o número 2, né, que é o raiz cúbica de 8. Bom, aqui vai ficar exatamente em cima do número 2. Então, ficou assim a nossa reta numérica. Isso significa que a ordem crescente é menos 1,003, que é menor que menos 1 sobre 5, que é menor que 0,4, que é menor que raiz cúbica de 8, que é menor que 2 inteiros e 1 terço, que é menor que raiz quadrada de 24. É isso então, pessoal. A gente agradece muito por você ter assistido essa aula e a gente espera que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários, tá bom? A produção desse vídeo não foi só minha e da Mariana, tivemos também a participação da Stephanie e da Vitória. Muito obrigada e até a próxima! Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!